Olá, boa noite, Vera, Regina, Kathleen, vamos chegando com essa energia dessa live de hoje. Só escutem. Eles vão falar, não vai se importar. Ela faz o destino dela. Boa noite, Cat. Nasceu pra voar, o céu vai tocar. Ela faz o destino dela. Vai! Ela sabe onde chegar. E na bolsa leva o amor. Só sintam a energia dessa live de hoje, gente. Só o amor. Vamos chegando. Olhar, cada vida cheia de cor. Oi, oi, Fátima, bem-vinda. Vocês em casa, meus fãs amados, levando o braço e vem. Ritinha, boa noite, meninas. Glória Groove não tá aqui. Vou fazer a parte dela. Vamos lá. Continuando aí nossas reflexões sobre o feminino, trazendo mais uma conversa profunda hoje com a participação especial da Regina na nossa live. Por onde sente um beija-flor, um bem-te-vi é luz. Hoje eu tô na energia do Terapia em Ação, gente, amarelinho. Eles vão Ellen, bem-vinda. não vai se importar. Ela faz o look de bombom dela, gente. Adoro. Nasceu pra voar. Vamos lá, vamos chamando aqui as meninas. Ela faz o destino dela. Ela sabe onde chegar. E na bolsa leva o amor. Ellen hoje vai ficar de bastidores novamente. Aqui a participação da Regina. Mas a vida cheia de dor. Só o amor. Vamos chegando, meninas. Levanta o braço e vem comigo. Bora! Oi! Oi, boa noite, Regina. Vamos Tudo chegando. bem, Paulinha? Aine, Boa noite, meninas. Boa oi. noite, Shirley. E Vamos mandar esse aviãozinho, vamos compartilhar essa live. isso aí, vamos chamando mais gente para estar com a gente essa noite. Tem muita coisa legal para a gente conversar aqui. Vamos lá. Bora, menina. Outro aulão, hein? Hoje Outro tem aulão. Sim, aulão com participação especial da nossa Regina, que é especialista uma honra. no Sagrado Feminino, está estudando com muita dedicação. E aí, a partir do que a gente já vem conversando, a gente trouxe na live anterior alguns pontos, né, do feminino, e a Regina trouxe umas ideias, mais algumas contribuições, e a gente está nessa jornada, né, todos sabem, em função até do retiro, nós vamos fazer olhando com uma intensidade muito grande, né, para esse, vai ser realmente um encontro muito intenso de mulheres poderosas, né, se conectando com seus poderes, escangalhando o resto dos traumas que ainda tem para ser trabalhado, né? E aí nós vamos aproveitar nessa noite e trazer essa energia, olhando um pouquinho mais profundamente, né? Para o nosso feminino, olhando para a influência da ancestralidade nessa energia feminina e que está diretamente conectada ao nosso poder de criação, né? Então, hoje a palavra é com a Regina, trazendo aí a condução do assunto para nós. Bem-vinda, Regina. Ai, Seja bem-vinda, Rê. gente, é uma honra estar aqui falando sobre um assunto que, para mim, durante muito tempo foi um bloqueio. Olhar para essa força, essa potência que a gente tem dentro da gente, mas durante tanto tempo a gente nega, a gente não quer olhar para isso, né? A gente negligencia o nosso sangue menstrual, a gente negligencia os nossos próprios ciclos, porque a gente quer seguir que nem um trator, que nem, né? Não que não seja bom a gente fazer as coisas, mas a gente quer fazer e não olha para esse lado que acolhe, esse lado que é mãe, né? Esse lado que cria, esse lado que, né, absorve as coisas com mais amorosidade, né? E a gente
não olha para essa força que a gente tem, que isso também é uma potência nossa, só nossa. A gente não olha para o nosso útero, que o nosso útero também, né, tem muitas emoções, retém muitas emoções, e a gente não olha para isso. E aquilo vai ficando como um depósito de emoções negativas, de emoções ruins, né? E a gente não olha para isso. E a nossa ciclicidade, ela é um próprio exemplo disso, né? Quando a gente negligencia, a gente olha o nosso sangue como uma coisa ruim, né? Para o nosso ciclo, a gente acha que isso tudo é ruim, ai, não quero menstruar, a gente usa ali o anticoncepcional, que é um assunto muito polêmico, para abafar o sangue, a gente está matando a nossa própria potência. Isso ali é o matar a nossa criatividade que está ali dentro do nosso próprio sangue. Nos antigos, os nossos próprios ancestrais, as mulheres de antes, elas ciclavam junto com a lua externa. A lua era tudo juntinho. Ela tá na lua nova, a lua nova tá no céu. Então, era sempre junto. Hoje, as mulheres, elas não têm a menor nem noção. E tá tudo bem. Mas é o momento da gente olhar para isso e tentar entender qual que é o meu ciclo, por que que eu não olho para isso? O que é o ciclo menstrual, qual que é a potência que ele tem, como eu posso organizar o meu ciclo e entender que existem as fases, como eu posso olhar e por que nunca se olhou? Às vezes a nossa ancestralidade também não falava sobre isso, as nossas avós, né? E trazer tudo isso para cá e ressignificar, que tem tudo de muito incrível nisso. É uma coisa assim tão mágica. Eu amo falar sobre esse assunto porque ressignifiquei muito sobre isso, então para mim é incrível. Eu posso falar um dia sobre isso. É uma E é lindo desconexão, né, entender. com essa frequência. Hoje a gente não se liga nem qual é a fase da lua que está no céu, que dirá a nossa lua interna, né? A gente realmente, na correria do dia a dia, acaba passando por cima de tudo isso, né? E aí é interessante quando você fala ali da ancestralidade, né? Porque, assim, o nosso ovário, os nossos óvulos, eles já estão dentro do nosso corpo desde que a gente tem essa parte, né? Então, lá na barriga da mamãe, a gente já tinha todos os óvulos que vão amadurecer ao longo da vida. Então, isso significa dizer que nossa mãe, quando estava na barriga da avó, já tinha todos os óvulos. Então, eu já estava presente quando minha mãe estava no útero. E da mesma forma, então assim, minha mãe recebeu todas as emoções, todas as informações que a mãe dela passou durante essa gestação. Mas o que a mãe dela passou nessa gestação já tinha influência do que a mãe dela tinha vivido dentro do útero. Então, assim, se a gente começa a olhar para esse processo, a gente vê o quanto é importante, o quanto de informações são transferidas nesse campo, né? Nessa conexão. E muitas vezes a gente acaba não olhando para isso, a gente acaba ignorando o poder e a potência desse aparelho que a gente tem dentro do nosso corpo. Né? Exatamente. É um ambiente que, se a gente for olhar para toda a nossa ancestralidade, existe momentos de, claro, existe momentos de alegria, existem, mas também existem momentos de muita dor. E tudo isso vai passando para as nossas avós, para as nossas mães, até chegar na gente. E nós todas tem mulheres aqui que estão assistindo, que têm filhos, e isso vai passando para os nossos filhos também. Claro que eles vão ter hoje, nós que somos terapeutas, quem não é também, está em busca de si, está buscando ressignificar tudo isso. Então, esses nossos filhos vão ser pessoas que vão ter mais facilidade para ressignificar essas dores. Mas nós estamos aqui, ainda temos resquícios de alguns desses traumas que foram vividos pelos nossos ancestrais. Então, pensa que é muita coisa para ressignificar. Tem traumas que são muito doloridos, né? Pode ser coisas de violência, abusos, aqui eu nem vou entrar nesse mérito, mas cada um de nós sabe a história da sua família, da sua ancestralidade. Então, e não dá também para condenar, né, Regina? Porque assim, era outro tempo. Então a gente vê, às vezes, assim, mulheres, vovós, né? Quem tem as vovós vivas ainda podem conversar. Mas muitas vezes era um casamento de anos que nunca se teve um beijo na boca. Então, assim, que tipo de afeto se trocava, né? E aí a gente imagina, a relação sexual acontecia porque os filhos vieram.
mas de que forma essa relação acontecia. Então, quando a gente fala da frequência do abuso, às vezes a gente busca assim, foi um estupro, uma coisa externa, mas não. Essas mulheres viveram o abuso no seu cotidiano, isso por gerações e gerações, né? Então, a gente carrega todas essas marcas no nosso corpo. A gente vem trazendo essa memória, e isso é uma memória de dor que muitas vezes a gente não tem no nosso campo consciente, não consegue lidar com isso, né? Está na nossa sombra essa informação. Sim, muitas delas nem sabiam fazer diferente, porque ali era a realidade que elas tinham naquele momento, e vou seguir assim, vou aceitar o que está vindo para mim. Então elas não sabiam como sair daquilo. Então, tá tudo bem, era a dor delas naquele momento. Mas hoje a gente tem consciência, a gente sabe como lidar, a gente sabe fazer diferente. Mas elas não sabiam. Era o que elas tinham naquela situação, naquele momento, para a cultura que elas estavam vivendo, para a situação, para o ano, enfim, para a vivência. Hoje a gente pode ressignificar isso. A gente pode ressignificar todas as dores deles, honrando eles com o que eles viveram. Se a gente está aqui hoje é porque eles vieram antes da gente. Exatamente. E assim, meninas, se a gente for prestar atenção, né, até na própria história do nosso país, né? Um país que ele foi invadido, nós tínhamos aqui terras indígenas, então existia uma pureza, né, nesses ancestrais indígenas, a conexão com a natureza era muito maior, eram outras vivências. Então, assim, olha quanta história nossos ancestrais carregam também, até da própria história do nosso povo. Né? Então, pessoas que vieram, os europeus, muitos também que vieram fugidos de guerras. Então, assim, dores não faltam para ressignificar. Né? E às vezes até as nossas próprias crises, quando a gente vai fazer tratamentos, que a gente pega tratamentos na mesa, né, na quantiônica, que às vezes você fala, é de tantas gerações. Imagina a quantidade de anos que tem para trás. Imagina de qual época. Né? Em trabalho de apometria também a gente pega, né? Dores muito profundas, né, de outras vivências. E olha quanta coisa o poder desse órgão feminino, né, desse útero, desses ovários, de tanta coisa que a gente carrega. Não é só uma memória genética, né, é uma memória emocional. Isso é muito intenso, né, gente? Sim, é isso que você acabou de falar, Shirley. É uma memória emocional que tem também as memórias mentais, né, isso tudo para bagagem, para um útero que deveria ser o portal de criação, porque o útero é um portal de criação. Então, quando ele está doente, ele não está sendo um portal de criação. Exatamente. Ele está sendo um portal de dor, por isso que precisa ser ressignificado. E aí a Sônia até pode falar muito bem que quando o útero eu vou lembrar um pouquinho que nós falamos na live passada, né? Sobre a função do útero como um vulcão, né? Ele faz esse papel de transferir o conteúdo que está no nosso inconsciente, o conteúdo de dor que precisa ser elaborado, que precisa ser trabalhado, trazendo para o consciente isso. E aí, muitas vezes, quando a gente nega essa dor, né, quando a gente se recusa a olhar para isso, a gente tem os processos mais dolorosos, a gente tem o adoecimento do útero, a gente vai criando marcas que muitas vezes acabam se tornando, a longo prazo, né, irreversíveis, vamos dizer assim. E aí a gente faz o quê, né? Hoje a conduta normal da medicina, então é um útero que está ali com vários miomas, não se recupera mais pelo acúmulo de dores e de processos não trabalhados, aí você vai lá e tira o seu útero. Mas ele era só um canal de comunicação, as dores continuam lá no teu campo inconsciente. Então, o que acontece? Eu continuo com aquela dor sem manifestar. Não sei se vocês vão lembrar, algumas lives atrás eu fiz a analogia das cartinhas, do recado, né? Então, assim, o nosso corpo tá mandando recado pra gente todo o tempo. Se eu não aprender a ler, a ouvir esse recado, ele vai buscar outro canal. Então, até que em algum momento se torne insuportável e eu acabe olhando para isso. Então, começa, né? Tira o útero, não resolve. Aí daqui a pouco você tá com uma metástase, né? Você tá com outro tumor em outro lugar. Porque o nosso corpo precisa comunicar todo esse conteúdo que tá ali reprimindo, né? E aí, quando a gente olha para a questão sistêmica dessas dores, o sistema ele é muito sábio. É como se houvesse, quando a gente fala em campo de informações, né, que é, por exemplo, o que é acessado nas constelações. Ele é uma nuvem de informações que está aqui, né, a todo tempo,
e que conecta e que liga todo mundo dentro daquele clã. Então, tudo que aconteceu nesse clã, de bom e de ruim, todos os que vêm depois, né, todas as gerações, elas recebem essa informação. Isso está conectado. Então, a gente já nasce lá dentro do útero da mamãe, a gente já recebeu a pastinha, o download lá de todas as informações, de dores, horrores e amores, né? Então, a gente já nasce com essa informação no nosso sistema. Mas isso nasce no nosso campo inconsciente. E aí? Eu vou olhar para isso? Então, assim, quando tem alguma coisa no clã, no sistema, que não foi olhado, que não foi resolvido, então, desde essa questão das agressões, até questões, às vezes, de exclusão dentro da família, mortes, né, ou casos de traições, tudo isso aconteceu em algum momento. Ninguém fala sobre isso na família, a gente não sabe disso conscientemente. No campo consciente ninguém sabe. Mas no campo inconsciente todo mundo sabe. E aí começam as representações. Então alguém vem na família com alguma questão que vai fazer aquela família olhar para aquilo. Então eu vou até trazer um caso aí que eu acompanhei, que eu fiz o tratamento. A criança é filha de uma assistida minha. E aí vinha com alguns problemas, eu acabei fazendo a mesa para ela. E aí a gente verificou alguns pontos sobre esse olhar sistêmico, né? E um pouquinho da reprogramação do que eu conhecia. A criança é uma criança de 2 anos com problema de quadril. E aí a gente começa a conversar e começa a elaborar e pergunta na mesa, e averigua alguns pontos, checa algumas datas e tal. Tá, essa criança tinha uma questão no quadril. Aí ela falou assim, mas a filha do meu primo também teve. Eu falei, opa, peraí, tem alguma coisa aí. Mas uma tia, tantos anos atrás, teve também, mas todas elas, até os 2 anos, resolveu, da minha filha não resolveu. Aí eu falei, veja bem, o sistema está tentando falar com vocês há muito tempo, e ninguém parou para ouvir. Então, vamos olhar para isso? Aí, na hora, até, intuitivamente, eu tive algumas sensações em relação ao que poderia ser, chequei na mesa, fazia sentido, era aquilo. E a gente fez um trabalho ali e depois eu recomendei que ela fizesse uma constelação, então para olhar mais a fundo para aquilo. Mas para a gente sentir o quanto a gente, às vezes, está no nosso campo inconsciente, a gente ignora a informação, acha que não precisa olhar para aquilo, né? E o sistema vem abafando, ninguém conta. E aí quando a gente chega lá atrás, é um caso de um avô que matou a avó, ou que aconteceu alguma outra coisa, morreu no parto. Morreu no parto em que circunstâncias, né? Às vezes sem os cuidados necessários, enfim. Algo que marcou o sistema e que ninguém lá atrás tinha olhado. E enquanto ninguém olhar para aquilo, o sistema vem representando. Então, a gente tem uma lealdade com o sistema, um compromisso de trazer à tona tudo aquilo que está no obscuro, né? E enquanto eu não consigo, enquanto eu não me disponho a trazer à luz o que está no obscuro, que meu sistema não está olhando, eu não vou conseguir fazer o que eu vim para fazer. Então, o compromisso do clã se sobrepõe ao meu compromisso como alma nessa vida, nessa encarnação. Então, enquanto eu não ajudar o meu sistema a resolver isso, eu continuo nessa representação, né? Às vezes com problema de saúde, às vezes com um padrão de comportamento. Então, é muito comum em padrões de perda de dinheiro, tipo, a pessoa prospera, de repente a empresa vai à falência. Ou acontece alguma coisa. Então são vários padrões que às vezes vai acontecendo e a gente... mas não tem lógica isso. E aí quando você olha para o sistema, para a ancestralidade, você compreende de onde está vindo isso, né? E aí nós, mulheres, temos no nosso útero essa memória. E aí vem vários problemas, às vezes até de fertilidade. Aquela pessoa não consegue ter filho ou tem sucessivos abortos. Por que eu tenho sucessivos abortos? O que é que meu corpo está querendo dizer com isso? Né? O que está acontecendo aqui no meu sistema? E aí são várias possibilidades. A gente só consegue trabalhar olhando, né, individualmente, mas assim, podem ser coisas que eu vivi nessa vida, podem ser coisas que o meu sistema está querendo me fazer olhar, e pode ser apenas traumas e bloqueios que eu adquiro e que não está necessariamente associado a ter um filho, mas que me fazem ver o mundo de uma forma não boa para se ter um filho, né?
Então a gente vem nesse processo de se reprimir, né, para essa geração de vida, para ter essa vida, para levar essa vida adiante. A Regina pode falar um pouquinho mais dessa energia do útero, né, como geração de vida e como potência. É isso mesmo. Eu até, conversando com vocês antes, eu até dei um exemplo muito típico de uma doença que, assim, é muito simples quando você vai no médico e eles dão lá o remédio, só que ela não resolvia. Eu, durante muito tempo, eu tinha candidíase. Isso há uns 15 anos atrás. E não se resolvia, não se resolvia. Era candidíase de repetição. Repetia, se repetia e nunca resolvia. Quando eu comecei um processo terapêutico de busca de autoconhecimento, eu fui descobrir. Tá travando? Volta, Regina. Volta, Regina. Eu já Regina caindo. Não, Volta, Regina. volta. Regina, esperando ela reconectar aqui. Tá me ouvindo? Shirley? Estamos online? Eu tô te ouvindo, Soninha. Então vamos Estamos tocando online. aqui até que a Regina retorna. Não sei se é só uma instabilidade ou se que ela... volta. Caiu. Ela caiu. Chama ela de novo, chama ela de novo. Só esperar ela entrar ali. Então, o que ela traz de experiência também, eu também passei muito tempo por isso, né? Durante um período de 5 anos especificamente, eu fiz vários tratamentos para a mesma coisa, para a mesma candidíase. Lógico que assim, a gente trata na medicina comum, medicação, 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 e hoje a gente consegue enxergar, né? Olhar para isso. Entender que existia um feminino ferido, né? Que não queria estar naquela situação, e que, de alguma forma, o corpo responde, né? O corpo te avisa, né? O corpo repele. Enquanto a gente não resolve o nosso emocional, o corpo demonstra. Então, assim, para as meninas que estão nos assistindo agora, prestem atenção no corpo de vocês, os sinais que o corpo dá. Né? Quando a Soninha traz a questão sistêmica, é importante vocês observarem o padrão que tem na família. É muito comum, família que tem muitas mulheres. Observem se tem algum padrão. Né? Tem alguma questão de saúde que é muito frequente? O que nós não estamos olhando? E pode até assim, quem nos assiste agora que está chegando, gente, tem algumas colegas minhas aqui. Por mais estranho que seja, quando a gente fala assim, como é que eu vou curar os meus ancestrais? A gente está falando de uma cura energética. A partir do momento que você cura o seu energético, o seu corpo físico vai se curar. E quando a gente fala dessa ancestralidade, você cuidando do seu corpo, da sua casa, corpo, né? Essa energia vai se curando também nos teus ancestrais. Exato. Voltando, Regininha? Voltando. Então, assim, escurinho agora. Não estamos te vendo. Pode parecer... Não estamos te vendo, Rê. Pode até parecer estranho, assim, para quem vê de primeiro impacto, né? Como é que eu vou me curar e vou curar os meus ancestrais, minha avó, né? A gente está falando dessa cura energética. Agora, assim, pensa você se curando agora. A gente está com uma das nossas companheiras de jornada do Terapeuta Master, que passou por um lindo processo de cura do seu feminino, e agora ela está trazendo uma sementinha no ventre dela. Então, olha a diferença que vai fazer para esse ser que está chegando no mundo, com um útero saudável que estava esperando por ele, né? Ou por ela, a gente não sabe ainda. A diferença que vai fazer na vida dessa pessoa que está chegando agora. Entende? Então, assim, é importante se olhar e olhar para esses detalhes. A nossa busca incessante é sempre para um futuro melhor. Né? Nós, terapeutas, professores, tem muita gente que está nesse movimento de transformação do mundo. É para trazer um mundo melhor. Então, acolher, receber, né, alguém com seu feminino curado, com seu útero receptivo, né, com tudo limpo, com essas emoções do seu campo energético, dos seus ancestrais limpa. Olha que beleza, né? Que beleza que tem nisso. Uma criança interessante, né? Quando você fala ali, né, a questão do como curar o sistema, né? Eu me curo aqui os ancestrais. A gente tem que pensar que o sistema, o clã, ele é um organismo vivo. Ele é uma alma, ele é uma entidade. Então, assim, tudo que acontece ali dentro, ele quer ser visto, quer ser olhado. Então, a partir do momento em que eu olho para isso,
porque eu olho para o que tem acontecido, para o padrão que está acontecendo aqui no meu clã, e aí não é só padrão de doença, a gente tem que olhar assim para os padrões de doença, mas tem também outros padrões. Então, aquela família que nenhuma mulher casa, aquela família que nenhuma mulher consegue ter filho, né? Então, tudo isso a gente tem que olhar. Ou o que acontece em sucessivos divórcios. Então, todo mundo casa, ok, mas 5 anos depois divorcia. Não tem nenhuma mulher casada com mais de 30, 40 anos. O que o sistema está querendo dizer com isso? A gente precisa olhar para tudo isso, né? Porque esse organismo vivo, ele quer ser compreendido. E todos nós estamos a serviço dos nossos sistemas, né? A gente está aqui em representação, a gente está aqui para ajudar a resolver isso tudo também, esse emaranhado, né? E aí, Regininha, voltando agora, continuando falando da sua experiência de cura, Rê, traz para nós aí o que aconteceu. Verdade, né? Aí, quando eu descobri, né, gente, a causa emocional da candidíase, que eu tratei isso na terapia, né, que eu passei a me valorizar, porque eu não me valorizava nos relacionamentos, eu queria que o outro me valorizasse, mas eu não estava me valorizando. Eu não enxergava o meu valor real, e nem enxergava o meu valor dentro do relacionamento. E aí, aquela candidíase se repetia. Hoje eu estou dentro de um relacionamento que me valoriza, tem uma pessoa que me valoriza, mas eu também me valorizo, eu enxergo o meu valor. Então, assim, quando eu virei essa chave, uma das chaves, né, de cura do feminino, e assim, foi uma incrível chave. Então, assim, quando eu aprendi a me valorizar, eu nunca mais tive candidíase. Porque não era só tomar, eu não estou diminuindo o valor do remédio, tem que ter esse valor. Mas não era só isso. Voltou. Não é só o remédio, exatamente, porque assim, o nosso corpo nunca adoece em vão. Sempre tem alguma coisa para ser compreendida por trás desse processo. E eu acho que assim, todas nós mulheres passamos por alguma fase de candidíase ao longo da vida. Acho que assim, se for fazer uma enquete, até meninas que estão aí no chat, colocam eu aí, quem já passou por alguma crise de candidíase ao longo da vida. Eu acho que muito difícil uma mulher que nunca passou. Porque, assim, a gente tem momentos, né, de alguma coisa que eu não estou compreendendo. Claro que quanto mais você está atenta e consciente ao seu corpo, mais rápido você consegue virar essa chave. Então, assim, opa, peraí, começou um corrimentozinho aqui, tem uma coisa estranha. O que meu corpo está querendo dizer com isso, né? Então, aí, ok, então vamos olhar para isso. O que é que está querendo manifestar aqui? Tem alguma coisa, né, para ser olhada, para ser compreendida. Agora, se eu estou atuando na inconsciência, se eu não consigo olhar para o meu sistema, olhar para o meu corpo e saber que ele é sábio, que ele, se está manifestando necessariamente, tem algum recado para eu ler aqui, para eu compreender, então, aí eu vou passando por cima desse sintoma e com o tempo isso se torna crônico, né? Porque todo mês, toda fase do ciclo ali, você tá nessa dor, né? E aí você chega um ponto que seu corpo não dá conta mais, né? Vai se tornando outras doenças mais sérias. A Ellen colocando, eita, Mercúrio retrógrado, aguenta aí, deixa a live rolar. Ó, terapeuta Miriam dizendo que eu... Gente, mas estamos passando direto, né? Ó, terapia Flor da Vida, várias crises. Karina, bem-vinda, Karina. A Karina disse que eu, Cristina Alves da APA eu, Simônia já passou também, Glauci também. Todo mundo, gente, é muito difícil uma mulher que não tenha vivenciado essa experiência tão desagradável, né? A gente passa assim. Mas passa em momentos de inconsciência. Que quanto mais presente e consciente você tá ao seu corpo, né? Menos ocorrências desse tipo de processo a gente tem. Regininha travando novamente. A rede tava com problema de energia lá, talvez seja por isso até que tá meio oscilante. Outro detalhe importante, Sônia, que eu acho importante a gente trazer, as nossas companheiras de jornada aqui agora, que são mães de meninas também. Porque às vezes acontece isso nas meninas. E às vezes a questão às vezes não é nem na criança, né? É no sistema. Exatamente. Você também que é mãe de menina pode falar. Né? As crianças, essas observações. As crianças também agem primeiro em lealdade ao clã, então assim, o corrimento não seria tanto, né? Porque é algo mais
mais próximo. Da psicologia adulta, né? Mas, assim, pode acontecer da criança ter até algum corrimento em lealdade à mãe. Então, ela está sentindo o campo da mãe, está sentindo que a mãe tem algo para resolver. E aí entra naquela assim, mamãe pode deixar que eu faço por você, né? A criança faz muito isso, porque ela vê, ela sente o sofrimento da mãe e ela não sabe como resolver. Então, como ela faz, puxa para ela e vive no corpo dela esse sintoma. Então, a gente tem que estar atento a isso sim, né? Desde pequenininhos e quanto menores, mais conectados com a mãe. Regina entrando novamente, vamos lá, mais uma tentativa. Quanto menor, mais conectadas com a mãe, depois com o tempo elas vão criando, né, o campo delas mesmo, mas sempre tem que ter essa atenção para os sintomas. Chegamos. A internet está querendo derrubar, mas eu voltei. Isso aí, persistência. Persistência. É isso aí. A Shirley trouxe para nós sobre as crianças, né, que às vezes em lealdade à mãe acabam manifestando algum sintoma, ou mesmo em lealdade ao clã, né, às vezes alguma coisa que não foi olhada, não foi resolvida, essa criança já vem com um problema de saúde, com alguma coisa que vai fazer essa família olhar para isso, né, então, e o que é interessante nessa sabedoria do clã é que vem se repetindo de uma forma cada vez mais intensa, até que alguém não suporte mais e resolva olhar para aquilo. E aí é nesse momento que as coisas começam a vir à luz, que a gente consegue realmente virar essa chave, começar a resolver tudo isso, né? E aí, assim, né, olhando ainda para essa questão do clã que a gente falava antes, as mulheres passaram por muitas dores e muitas vezes a gente tende a cair no julgamento, né? Porque o avô era muito grosseiro, era isso, era aquilo, nunca foi um homem amável. Mas, gente, a gente tem que olhar para essas pessoas e saber que isso era o que tinha para viver naquele momento. Ninguém dá o que não tem, então alguém que não recebeu amor não consegue manifestar amor. E a nossa cultura, né, até bem pouco tempo, era muito repressiva, principalmente em relação à mulher e à sexualidade, ao feminino, né? Então a mulher não podia fazer nada, né? Tinha a vantagem, se a gente olhar para o ciclo, né, de poder se recolher na fase de lua minguante, tinha essa vantagem. Mas olha todo o resto, né? Até em termos de manifestar a sua potência em produzir para o mundo, em produzir vida com trabalho, com outras coisas. A gente não tinha essa possibilidade. E isso a gente está falando aí de 50 anos atrás, não é nada assim, tipo, milhares de anos atrás. Então, o peso que tem tudo isso e que a gente carrega no nosso corpo, né? Então, a gente está vivendo hoje uma era de muitos desafios para equilibrar tudo isso. Porque hoje eu tenho todo o potencial, eu tenho todas as possibilidades de ir para o mundo, de fazer, de acontecer, mas eu continuo sendo mulher. Eu continuo carregando todas essas memórias no meu corpo, eu continuo vivendo ciclos e fases, né? Que eu preciso equalizar, que eu preciso chegar num ponto de equilíbrio para que a minha vida flua, para que eu consiga, né, ser uma pessoa produtiva, para que eu consiga criar coisas novas. E aí agora a gente começa a falar um pouquinho sobre esse poder dessa criação, né, gente? Porque até há pouco tempo, né, como a Soninha colocou assim, até 50 anos atrás, nós tínhamos outro padrão de família, né? Então, a gente falando assim de criação, quando a gente pensa a palavra criação, a gente pensa tanto, né, o sentido de criar coisas, de trazer coisas novas, como no sentido de criar filhos. O que você pensa? Criar filhos é você colocar no mundo e manter aquela criaturinha até ele poder sobreviver sozinho, né? A criação nesse sentido de educação, de manter. Mudando esse padrão histórico, né, que a gente vive, né, nessa modernidade, né, no nosso mundo contemporâneo, a nossa criação feminina, ela passa a ter outra característica, né? A partir do momento que a mulher, depois de todo o feminismo, começou a se colocar no mundo e que veio para uma nova história, né, de atuação na sociedade, as nossas criações são outras. Né? Então, assim, trazendo esse poder, desse potencial de criação feminino, ele sai não somente da questão biológica e familiar, mas para uma sociedade. Por que nós resolvemos trazer esse tema também? A gente está muito próximo do Dia das Mães.
né? Então, falar desse poder de criação, né? Aquelas mulheres que tiveram a oportunidade de ser mãe, é um superpoder. Né? Mas a gente também gostaria de falar com aquelas mulheres que não puderam ser mães, de gerar uma vida, um filho dentro do seu ventre. Outras até têm aquela possibilidade da adoção, de ser mãe, de cuidar de um ser, e por consequência, de repente, pelo relaxar da sua ansiedade, acabam engravidando depois de uma adoção. Tenho algumas amigas aqui na minha cidade que tiveram filhos depois da adoção. E ainda bom. Trazendo esse potencial de criação da mulher moderna, que por alguma questão ainda não olhada, né? Lógico, porque terapeuticamente a gente consegue olhar para isso, se houver possibilidades que não sejam biológicas, né, Sônia? A gente consegue reverter esse quadro para trazer essa vida. Deixa eu aproveitar e falar um pouquinho dessa possibilidade biológica. Por que acontece essas mulheres engravidarem depois de ter um filho? Porque qual é o sentimento que está armazenado ali? É o sentimento de incapacidade de gerar a vida. Então, quando eu me sinto incapaz de gerar vida, o meu corpo sintomatiza. E aí eu não consigo engravidar naturalmente. Mas aí, a partir do momento em que eu tenho um filho, no campo inconsciente eu resolvo esse conflito. Porque eu tenho um filho no céu da minha barriga, mas é uma vida que é minha. Eu estou cuidando, eu estou gerando, eu estou... E aí, o corpo resolve o sintoma e a gravidez vem de forma natural. Veio, né? Resolveu o conflito. Ele se resolveu, exatamente. Mas aí, se a gente olhar desse ponto de vista sutil, o gerar vida não precisa ser necessariamente o gerar um bebê, né? A gente pode gerar vida por meio de projetos, por meio de outras obras, né? Outras coisas que eu realizo e que saem da minha vida, a partir da minha vida, ao que acrescenta a vida na vida de outras pessoas. Tudo isso traz essa conotação de geração de vida. Então, tudo isso é possível para resolver esse conflito, né? Se o conflito for de gestação, realmente que eu não consigo engravidar, não consigo segurar um bebê, né? Meu útero não consegue segurar. Então, eu posso fazer isso de forma simbólica, com projetos, né? Com outras coisas que me tragam essa frequência também. A Mega Master está aqui, eu tô aqui. Tô aqui. Cadê? Ai, o chat não estava rolando, tem várias mensagens aqui para baixo, deixa eu achar. Então vamos lá! Traz a nossa Mega Master. Nossa Mega Master entrando para contribuir um pouquinho mais nesse processo de geração de vida. Cadê? Vamos lá, exatamente. Chamando gel. Chegando. Chegamos! Bem-vinda! Cadê seu som? Tá muda. Tá sem som, tá muda. Você tá muda. Tá muda. Chegando, vamos Gel. Lá, mais uma pessoa que gera falando... vida aqui. Gerar falando vida. Aqui da geração de vida, geração. Gestando projetos, né? Gestando sonhos, gestando vida em outras vidas. Falou em gerar vida, ela chegou. Aparece, né? Aparece. É frequência, gente. Não, você tá muda. Não. Tá muda. Nada. Never. Ela falou que vai sair e vai entrar de novo. Então vamos lá. Então vamos lá. A vida tem sido de novo. Você está nos trolando. Não, gente, né? É uma coisa de louco. Então, assim, gente, olhar para isso, assim, muitas mulheres ainda carregam esse peso de não conseguir gerar. Não, mas assim, vamos olhar para isso de uma outra maneira. Qual que é o seu servir no mundo? Né? Quais projetos você está gerando? De repente você gera a vida de uma outra forma, né? Trazer pessoas, reviver. Tem muitas terapeutas que Marquinhos já está ali na proteção, né? É bom ela ficar muda porque está bem rouca. Olha lá, chama agora. Acho que ela não consegue ficar muda, Marquinhos, lamento, mas não vai ser dessa vez, não. Não vai ser dessa vez. Não vai ser dessa vez. Vamos ver, convidando o Gel aqui, entrando. E a luz. Inverte a câmera aí, Gel.
Tá muda ainda. Muda. Ó, o volume do celular mesmo, às vezes é isso, já. O É, volume Bom, do vamos telefone. enquanto o Gel Dá para pegar entra. um fone. Então, Regina, gente, você tinha mulher, mais alguma coisa o para trazer aqui? feminino Senão eu vai quero, curar o mundo. exatamente. O, Gente, o quero feminino trazer vai uma. curar o mundo. Vamos trazer esse feminino poderoso, entende? Quando a gente faz essa ligação com essa ancestralidade, o que é o importante, né? Eu falei um pouquinho em relação aos nossos ancestrais, principalmente aqui no Brasil, né? Quem tem, que eu sempre me considero indígena, tá, gente? Eu até declaro isso no censo, por conta dos meus ancestrais. Eu sei que eu tenho uma raiz lá. E a nossa conexão com a natureza, com esse poder energético, essa conexão, então essa intuição. E o que é a intuição, gente? É a semente de novas ideias, e essas ideias a gente traz para a ação. A criação vem, né? Criar e agir. Trazer uma ideia, trazer um projeto, trazer vida. Então, mulheres, reconectem-se, né? Reconecte, procura, Exatamente. né? Traz essa ancestralidade, olha para o seu feminino, olha para a sua sistêmica. Tem muita coisa que a gente tem que fazer nesse mundo. E nós, mulheres, temos esse poder de criação, né? De criar, de trazer. Nós fomos por muito tempo, nossos ancestrais elas foram caladas. Então, soltem a sua voz, traz a sua Quantas voz para o dores, né? mundo, né? E assim, tá na nossa mão mudar essa realidade das nossas gerações para as futuras. Eu sempre vou bater nisso, gente. Como educadora, é meu isso, né? Quem acredita numa educação é por aí. Eu acredito nessa É esse o mudança dessa temos caminho. dois sociedade. corações, mulheres, dois. Tem a maior força que essa, um aqui e um aqui, o seu Exato. vento. E ele é potente. Olhem para suas dores. Eu achei Cada muito linda mulher. essa analogia que a Regina trouxe para nós, né? De que o nosso útero é o nosso coração. Então, da mesma forma que nós falamos esse tempo atrás na live, né? O intestino é o segundo cérebro. Então, o nosso útero é o nosso segundo coração. E porque é ali que grava e que guarda e que processa todos esses sentimentos, né? Então, ele tem essa força, essa potência de impulsionar a vida, de gerar a vida, né? Então, tá tudo armazenado ali dentro. Gel, chegou? Temos som agora? Sem som. Não ouvimos você. Você aumentou o volume do celular? Não tá no... Vamos tentar. Enquanto a Gel vai entrando, eu quero trazer para você 5 etapas para a gente se reconectar com esse poder de criação por meio do nosso feminino, né? Já vai entrar aí novamente, a gente continua ali com ela, mas vai fazer bastante sentido porque essas 5 etapas vai falar muito com o nosso retiro, né? Da revolução da alma. Então, quais são as 5 etapas? Então, para qualquer questão relacionada ao feminino que eu preciso olhar, que eu preciso eu me reconectar com essa potência de criação do meu feminino. Quais são os passos que eu preciso passar, né? O primeiro passo, necessariamente, que eu passo é o passo da negação. Então, é quando eu estou no inconsciente ainda. Então, eu estou ali com o corrimento e eu acho que o meu corrimento é simplesmente uma bactéria que eu peguei no vaso sanitário. Né? Então, assim, a gente coloca no externo a responsabilidade por tudo que está acontecendo. Eu tô aqui com o ovário policístico porque meu corpo está intoxicado, ou porque eu tô com algum hormônio desregulado. Então, a gente não consegue olhar nessa etapa, na primeira etapa, que é a negação. A segunda etapa é a sensibilização. Então, é o momento em que eu começo a pensar que pode ter alguma coisa a mais, além do mero... da mera alteração física, né? Mas aí, nesse momento, quando eu começo a pensar, eu começo a me conectar com o meu campo emocional, com os meus sentimentos, com as minhas sensações. Vamos tentar chamar Gel mais uma vez aqui. Vamos ver se agora ela vem. Vamos lá. Então, nessa etapa Pegaram um caderninho para anotar? Pegaram o caderninho para anotar não dei a dica antes, mas a live vai ficar gravada, depois vocês assistem anotando passo a passo aqui, né? Então, na segunda etapa, eu começo a sensibilização, vem raiva, vem crises de choro, vem nervosismo, eu sei que tem alguma coisa errada, mas eu ainda não entendo o que é.
né? Então, essa é a fase 2, a etapa de sensibilização. A etapa 3 é o momento em que a gente toma contato com as nossas couraças, né? As nossas couraças musculares que nos protegem. A gente está estudando isso, terapeuta master. Quem não domina o assunto, entra lá com a gente na próxima turma. Vai sair redondinho, dominando toda essa questão das couraças, né? Saber a função delas, Só por que a vem. gente tem isso. Mas, em essência, a função delas é nos proteger desse contato com a dor. Então, quando eu já me sensibilizei, eu sei que tem alguma coisa, começo a ir um pouquinho mais fundo, aí eu entro em contato com essa dor. Só que no momento em que eu começo a olhar para essas couraças, eu volto lá na minha infância. Então, eu regrido aquela dor infantil. Eu tomo contato com aquilo. E aí, eu preciso, de alguma forma, lidar com aquela dor original que aconteceu lá na minha infância. Mas quando eu lido com aquela dor da minha infância, eu me fortaleço. A minha alma se fortalece. E a minha alma se fortalece de tal forma que eu consigo passar para a próxima etapa. A próxima etapa, que é a quarta etapa, é quando eu consigo sentir amor na dor. Então, eu consegui superar, eu consegui olhar para o que aconteceu lá na minha infância. Eu sei que aquilo foi necessário para eu ser quem eu sou hoje. Eu sei que tudo isso que eu herdei do meu clã foi necessário que eu herdasse para que em algum momento eu olhasse para aquilo. E aí, com toda essa musculatura energética que eu ganhei, eu consigo superar a dor do meu clã. Eu consigo superar a dor da minha ancestralidade. Então, eu olhei para aquilo, eu resolvi aquilo simbolicamente na minha existência, e aí eu consigo ter a força suficiente para lidar com a culpa de ser mais feliz do que meus pais foram, com a culpa de ser mais feliz do que meus avós foram, com a culpa de superar o meu clã nessa existência, né? De ser mais completo. Isso tudo acontece na quarta etapa. Né? Então, é quando a gente começa realmente a se ver como indivíduo. Então, eu já superei todas aquelas dores que meu clã, que eu carregava em função do meu clã, eu já consigo compreender a minha função nesse mundo, eu consigo compreender por que eu vim nesse momento desse jeito e o que é que eu estou fazendo aqui. E aí, quando isso acontece, eu entro na quinta etapa, que é a etapa mais linda, que é a etapa do florescer. Que é quando eu consigo tomar contato com a minha identidade como indivíduo. Eu sei quem eu sou, estou segura de quem eu sou. E uma vez que eu estou segura, eu nunca mais deixo de estar. Né? Então, essa é a etapa que eu vou para a vida. E aí, Giovana, vamos ver se Gel está entrando, porque eu queria aproveitá-la para fazer o gancho aqui, nessa etapa do florescer. Porque o convite que nós estamos fazendo para o nosso retiro da Revolução da Alma é para vocês, mulheres poderosas que estão nos ouvindo, né, virem com a gente trilhar esse caminho, né, passar por cada uma dessas etapas, compreender todo esse processo e realmente sair com condição, né, de continuar nessa jornada. De conseguir superar todas essas dores realmente e tomar contato com essa possibilidade de florescer, de ir para a vida, de gerar vida através do seu útero, através da sua potência, né, da sua energia. Chamei Giovana, mas eu acho que não deu, não entramos. Oh, que pena. Cadê, Geo? Estamos aqui na expectativa, esperando nossa Mega Master. Mas ela não conseguiu. Veio a mensagem agora. Enquanto ela não entra, nós continuamos aqui nas nossas elucubrações sobre essa potência do feminino, sobre esse gerar vida. Vamos lá, mais uma tentativa de Gel entrando. Viu? Acho que não, vamos ver aqui. Vamos dar uma olhadinha no chat aqui. Carol mandou coraçãozinho para Shirley. Vamos lá, hoje as meninas não estão tão participativas. Carol mandou um oizinho para nós. O Marcos de conluio com o universo, a Simônia colocando aqui. Marco, acho que é você. Foi você que cortou a conexão da Gel, Marco, fala a verdade. Foi ele, com certeza, não tenho a menor Com dúvida. certeza.
Com certeza, se tem algo de errado, a responsabilidade é do mar. Poxa vida, Marta. Vamos lá, então. Enquanto o gel não entra, vamos emanar energia para gel. Sim, eu Já queria falou ler lindo hoje um à tarde. Será trechinho. que foi suficiente? Não, nunca é suficiente. Logo ela está aqui com a gente novamente. Isso aí, ó. Ela fazendo o convite aqui, ó. Bora florescer no retiro. Revolução da Alma, gente. 13, 14 e 15 de maio. Tá aqui, ó. Só clicar no link da Abril, no Terapia em Ação e bora com a gente. Isso Nós aí. teremos momentos lindos, né? Vai ser um momento de muita transformação, um momento de se olhar, né? De se reconectar, de enxergar essa ancestralidade, trazer o seu potencial feminino, né? Fazer esse movimento, não é só o fato de sair Tomar daqui, contato com de essas ir, né? couraças, né? Tomar contato com Identificar tudo essas isso. couraças, tratar essas couraças para que realmente a gente saia com uma nova percepção da vida, né? Um novo potencial de vida para ser manifesto. Exatamente. Para se enxergar. Regi, enquanto o gel não entra, se você quiser fazer a leitura da nossa reflexão, pode trazer aí um textinho. Vou ler aqui, gente. É um trechinho de uma canção que esse livro que eu vou ler esse trecho, ele é do livro da Mirella Sal, de Círculos Sagrados para Mulheres. Por coincidência. Chama eu, chama eu, chama eu, chama eu. Então vamos chamar. Chamando. Agora vai. Vamos ver se vai agora. Agora vai. Tchan, tchan, tchan. Até escutei até o barulho do ar-condicionado, agora vai. Tá ouvindo o ar-condicionado? Deu até Chegou! Agora vai. Minha voz Chegou. Você e o ar. Nada como harmonizar, nada como se colocar em posição de soldado, né? Não de soldado, mas de general. Bora escangalhar tudo. Cheguei! Não sei o que eu fiz. Esfriei a bunda do celular ali no ar-condicionado, acho que ele deu uma acalmada. Ótima estratégia. Que mulher criativa. Meus amores, estou aqui, mas eu cheguei bem no meio, né? Da oração, não, do trechinho do livro que a Regina ia começar agora. Eu ia começar. Então, eu vou me calar, eu vou esperar a Regina falar e aí eu falo com vocês. Vamos lá. Vamos lá. Gente, Regininha, a palavra é sua. Esse é um trechinho de uma canção. Ela foi composta o nome da pessoa é Adriana. Teia de Teia. Honrar o ciclo menstrual. Mãe, que eu saiba honrar o ventre de onde eu vim, o ventre onde estou e o ventre que há em mim, com a bênção da deusa. Gente, isso é só uma amostra do que vai ser o retiro. Eu queria convidar todo mundo que está aqui, todas as mulheres, para irem. Vai ser um incrível momento de reconexão com vocês mesmos. Não percam esse momento. De se reconectarem com vocês, com a potência que vocês são. Gente, o que eu falo depois disso, né? O que eu falo depois disso? Eu só tenho a agradecer, como eu cheguei, né, na live. Eu só tenho a agradecer a essa equipe, eu tenho a agradecer a essas mulheres maravilhosas que têm andado perto de mim, sabendo que somos instrumentos de crescimento humano nas vidas das outras, né? Eu sou cuidada e cuido, e sei que vocês que são cuidadas também cuidam de outras mulheres. Eu acho que a grande frequência que nós estamos entrando e abrindo é tão difícil mulheres honrarem mulheres, né? É tão difícil a gente honrar a nossa ancestralidade, é tão difícil a gente
honrar a nossa mãe, honrar a nossa avó, por todo o processo que elas passaram. Eu hoje estava com as meninas falando assim, gente, como a gente vai falar de amor em tempos de escassez, né? Como que a gente vai cobrar das nossas mães, das nossas avós, das nossas bisavós, um afeto tão irrestrito, uma calorosidade tão intensa, um sentido de valor, quando a maioria das pessoas, né, que viviam no Brasil há 100, a 200, a 300 anos atrás, estavam simplesmente lutando por sobreviver, né? Então, quando a gente está no âmbito da sobrevivência, a gente tem dificuldade de cuidar dos afetos, a gente tem dificuldade de olhar para o valor. E o nosso, sem querer falar, porque eu não estou aqui levantando bandeiras, mas a estrutura patriarcal em que nós temos vivido, ela nos levou ainda mais para esse senso, né, de sobrevivência, de não valor e não respeito. Eu gosto muito quando a Regina fala do respeito da ciclicidade, né? Porque, assim, é essa troca que eu estou falando. A gente teve um processo terapêutico muito intenso, onde a Regina conseguiu resgatar o feminino dela, o sexual, essa coisa da deusa, da mulher na sua potência, né? Da sua sexualidade, mas ela traz para a gente de volta uma frequência do olhar do respeito da ciclicidade, assim como a Shirley também trouxe na última live, né? Falando sobre a comparação entre o corpo feminino e a lua, né? Os ciclos, as estações, as temporadas, por que a gente não tem respeitado? Por que as nossas mães não nos ensinaram isso? Porque elas também não tiveram tempo de olhar para isso, porque o tempo era duro, porque as coisas eram difíceis, né? E o que se instalou entre nós foi uma energia de disputa. Quem é a mais bonita? Né? Os homens, nós entramos nesse jogo de dizer, para eu me destacar, só posso eu me destacar. Né? Então, esse é um resgate que nós precisamos fazer, porque a partir do momento em que resgatamos a nossa mãe, a nossa avó, a nossa bisavó, quando a gente perdoa e quando a gente simplesmente consegue perceber que elas não conseguiram cultivar, né? Eu não aprendi qual era o significado do meu ciclo menstrual com a minha mãe, eu não aprendi o que de fato é gerar vida, eu não aprendi porque ela não tinha tempo para isso. Porque provavelmente, com certeza, a minha avó também não teve tempo para ela. Minha avó estava costurando desesperadamente, fazendo vestido de noiva, para sustentar 7 bocas, junto com meu avô, que era caminhoneiro. Né? E como não olhar para isso com compaixão, entendendo que a dor sistêmica, ela se estende de geração em geração, e como a Regina falou, e a Sorinha também, o quanto, né, esse útero, segundo o coração, e quantos registros de dor, de amargura, de tristeza, de abandono, de luta pela sobrevivência, de falta de proteção, porque esse feminino precisa sentir que é provido, para que ele possa ser abundante, transcendente, né? Então, o feminino ele só consegue transcender e ser abundante quando ele sente que existe uma energia masculina de provisão que o protege, para que ele possa ser cíclico, para que ele possa minguar, para que ele possa crescer, para que ele possa inflar, para que ele possa novamente minguar, né? Então, a mulher precisa desse sentido de proteção, de provisão, desse lado yang, desse lado masculino, para que ela possa viver a ciclicidade dela. Né? E esse respeito que nós perdemos umas pelas outras. Porque para eu ser a mais bonita, a outra não pode ser. Porque para eu ser a mais sexy, a outra não pode ser. As mulheres se tornaram inimigas umas das outras. E eu não estou levantando bandeiras, eu não tenho a menor vontade, eu sou a mulher que me coloco no meu lugar de mulher e cobro do meu marido que ele seja o meu provedor, que ele seja o meu ombro, o meu colo, o meu afeto. Eu divido com ele essa responsabilidade. Né? Uma coisa é eu ser uma mulher inteira e cíclica. Outra coisa é eu ser uma mulher que faça um papel que não é meu, 24 horas do dia. Tendo que ser linear. Essa é a energia masculina. Né? Essa é a energia masculina. O homem, ele é linear na provisão.
ele vai fazer o que ele tem que fazer, porque ele tem força física, ele tem tônus muscular, ele tem massa, né? Para que a gente possa ser essa borda bonita entre essa linha reta, né? Dessa frequência de força, né? E que a gente possa ciclar em volta desse homem. Para que a gente possa ser essa nuance, para que a gente possa vir com acolhimento, com alegria, com a prosperidade, com a fertilidade, com a criatividade, né? Então, essa disputa está cansativa, né? A Carol acabou de falar, amei sua fala, olha que eu já não aguento mais essa disputa. Isso é cansativo para todas nós, mas como aprender a fazer diferente? Tem bilhões de formas que você pode aprender, estudando, lendo, ouvindo, mas mais do que aprender, né? Como eu posso viver isso? E eu só posso viver isso experienciando coisas novas, me unindo com mulheres, estando nessa frequência, liberando sistemicamente, né? A minha mãe, a minha avó, a minha bisavó, para que a luz se faça nesse sistema familiar. Para que a gente dê luz para esse coração útero, que precisa vir de geração em geração com menos marcas, com menos fome, com menos sede, com menos frustração, com menos falta de gozo, com menos falta de abundância, né? Esse útero, que é um coração, ele pode vir um coração cheio de luz, refletindo muita luz, mas ele pode vir um coração ferido, machucado, uma terra seca, né? Muitas vezes a gente fala, nossa, essa mulher é seca, o útero dela é seco, aquele coração está seco, aquele coração sistêmico está machucado, aquela terra não dá nada, ali se planta e não se colhe. E como é que se cura um útero seco? Curando o coração de dentro desse útero. Olhando para essa linhagem de mulheres que vieram antes de mim e que deram apenas o que conseguiram dar. Dizendo não para rótulos, disputas e rixas entre as mulheres. Aprendendo a pentearmos umas às outras, a colocarmos coroa de flores. Aprendendo a honrar o feminino uma das outras. Entendendo que cada uma tem uma potência, uma energia, e que cada uma de nós, em cada momento da nossa vida, estamos vivendo certos tipos de arquétipos relacionados a essa mulher. Umas vezes estamos com a sábia, que é a nossa anciã, outras vezes estamos conectadas, né, com a Mãe Terra, com aquela que gera vida, a grávida, né, que traz toda a provisão. Às vezes estamos conectadas com a nossa Afrodite ou com a nossa Vênus, depende do mito que você venha trazer, mas estamos conectadas com a nossa energia da